dar início a mais uma sessão da Terceira Câmara de Direito Público. Meus cumprimentos, desembargador Washington, desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, a juíza Elizabeth, os advogados aqui presentes, o nosso secretário, a doutora Edna, procuradora de Justiça, e o doutor Gustavo Gonçalves, representante do ministro da Defensoria Pública. Eu pergunto aos senhores se os senhores estão de acordo com a ata da sessão passada ou tem alguma coisa a manifestar. Tem objeção, presidente. De acordo, presidente. Ok. Os processos que serão julgados hoje, em sessão aqui, apresentados, são aqueles que os advogados, as partes pediram sustentação oral ou preferência. Os demais, depois da sessão, serão disponibilizados, porque o voto já foi antecipado e do conhecimento de todos os votantes da Câmara. Então, eu passo a chamar aqui o primeiro processo dos pedidos de sustentação ou de preferência. É o processo número 20 da pauta, é o 025-21-11-63-2022. Apelante Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, Ceará Prev, apelado Francisco das Chagas Barreto de Oliveira. Doutor Fábio Magalhães Dias está presente? Tá. Doutor Fábio, eu creio que a decisão aqui é favorável ao cliente de Vossa Excelência. Aí Vossa Excelência decide se deseja ou não dispensar a sustentação. A única indagação, se Vossa Excelência me permitir, seria pelo conhecimento, mas pelo improvimento, pela manutenção da decisão do primeiro grau. Se for, está ótimo. O recurso é conhecido e desprovido. Está ótimo. Agradeço. O de número 40 da pauta é o 300-05-19-42-2024. Um agravo de instrumento, Ministério Público do Estado do Ceará, agravante, agravado município de Fortaleza, agravado também Associação dos Procuradores da Administração Centralizada de Fortaleza, a Passefor, advogados Vitor Silvestre Granja e Marcos Sidon de Souza Rocha, da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor Vitor ou doutor Marcos estão presentes? Não estão presentes, proclamo o resultado. Agravo. Tá. O senhor não conseguiu votar no 40, desembargador Washington? Tá. Então, ele não conseguiu. Não viu? Está sendo desprovido. Até sexta-feira eu não tinha visto. Doutor desembargador José, a senhora pode fazer só um resumo, se o desembargador Washington poderá ou não votar, se ele se sentir à vontade. É o 40, né? Eu vou ler aqui a... É o caso de que... Só um resumo. Eu só... Assistindo aqui, está aparecendo aí. Bom, esse caso aqui é um agravo do Ministério Público, certo? Contra a decisão do juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar Municipal 16 de 2004. Eu sei qual é o caso já. Pronto, é a questão dos honorários que vão para essa associação, mas vão desde há muitos anos e não tem urgência. Posso proclamar o resultado, então. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Prosseguindo, o processo de número 47 da pauta é o 313-35-24-2024. É um pedido de preferência, embargo de declaração em agravo de instrumento, embargante Sara Araújo Chaves, advogado José Gerardo Frota Parente Neto, embargado município de Caucaia e outros, da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Desembargador Washington, o senhor tem um voto divergente. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência poderia resumir o voto do que trata o processo, desembargador Washington, em seguida? Sim, esse caso aqui é um
uns embargos de declaração em agravo de instrumento. Né? Então, no caso aqui, o desembargador Washington lançou a divergência e eu estou mantendo o voto tal qual lançado, porque é uma questão que depende ainda de uma perícia médica que já está designada no âmbito do primeiro grau. Então, não vi elementos para afastar o entendimento da administração baseado em um laudo pericial administrativo para acolher atestados da parte embargante. Então, assim, esse é só um agravo, né? Os embargos é em agravo. É lógico que com essa perícia, com a perícia que vai ser realizada, perícia judicial, então isso tudo pode ser reanalisado. Então, eu não entendi que houvesse qualquer omissão, porque o desembargador Washington levantou que a omissão seria a ausência de manifestação sobre alguns documentos. Mas aqueles documentos que foram apostados não são capazes de afastar o entendimento do acordo, porque foi exatamente no sentido de que os elementos que estavam lançados era para manter a aposentadoria compulsória que foi estabelecida administrativamente para a servidora. Pois não, desembargador Washington. Mas eu estou... E tudo é discussão sobre a capacidade ou incapacidade laboral da servidora. A ela foi aplicada essa aposentadoria, porque aquele caso foi... Calcaia? Aquele caso de Calcaia. Tá certo. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Eu vou acompanhar. Desembargador do Livramento, como é que vota Vossa Excelência? Sou eu, não. Não, desembargadora Joris é a relatora. Doutora Elizabeth. Pois não. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Número 55 da pauta, 062712257, agravo de instrumento, agravante Jefferson Gomes de Almeida, advogado Eric Cisne, e agravado município de Guaramiranga, da relatoria das desembargadoras Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutor Eric, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação. Qual é o número? É o número 55 da pauta. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos, excelências, caros colegas advogados, servidores. Excelências, eu começo com uma reflexão. Se vossas senhorias deixariam seus filhos e netos numa escola estudando, onde o segurança dessa escola sofre de alucinação, redução de concentração, memória comprometida, ideias suicidas, depressão, ansiedade, cansaço mental, pensamentos negativos e acelerados quando pensa no seu ambiente de trabalho. É exatamente isso que o município de Guaramiranga está permitindo, ou colocou o agravante nessa situação. Ele é um guarda municipal, lotado em uma escola, sofrendo todas essas mazelas que eu acabei de narrar, e pediu sua licença saúde. Desde 2022, ele vem apresentando vários atestados. Quando ele solicitou no início do ano passado, no primeiro semestre, a sua licença saúde, obviamente, passou pela perícia, e a perícia negou, dizendo que ele estava apto para o trabalho. No entanto, o próprio relato ou laudo pericial municipal, senhoras e senhores, também tem vários vícios, e é o que a nossa ação também pretende anulá-la. Eu passei o memorial para vossas excelências, e aqui nós temos duas resoluções do Conselho Federal de Medicina, dizendo como deve ser um relato de uma perícia. E entre elas, diz lá que o perito deve colocar os atestados que foram apresentados pelo periciado e o seu resultado.
E ao analisar a perícia do município, não constam esses relatórios. Aí ele apenas coloca que foram apresentados atestados e não diz o que foi dito. E nós temos uma vasta documentação de atestados médicos, de receitas, de consultas com psiquiatras, mas o município ignorou. E ele ignorou, inclusive, senhoras e senhores, o processo judicial, porque ele não contestou a nossa ação, não fez as contrarrazões do agravo instrumento e também não fez as contrarrazões do agravo interno. Então, esse é um servidor que o município está colocando para cuidar de criança, de munícipes. E ele está colocando em risco a sua vida, crianças, professores, servidores e demais família. Ora, ele não tem, senhoras e senhores, a ação está parada, aguardando a nomeação de uma perícia, porque lá, pelo sistema do tribunal, o juiz não encontrou, os servidores não encontraram. E eu creio que, acho que desde novembro, mais ou menos, ou dezembro, está aguardando se buscar outras alternativas lá. Apesar da nossa constante solicitação de andamento, não foi encontrado. E aí, como é que um servidor desse, trabalhando, vai se tratar numa região que não tem um psiquiatra que possa atendê-lo? E ele vai ter que vir à Fortaleza para fazer esses tratamentos. E ele vindo, o que irá acontecer? Vai ser descontado na sua remuneração, porque faltou o dia de trabalho. Mas se ele não se trata, qual é o risco de uma pessoa dessa nós temos trabalhando? Então, excelências, foi negada a liminar pelo juízo lá de Guaramiranga, nós entramos com agravo, e também tem um agravo interno caminhando, para que se conceda a licença saúde a esse servidor, até que se realize a perícia lá no juízo de primeiro grau, e sentencie, e aí vamos ver se realmente uma perícia oficial de um profissional psiquiatra habilitado confirme ou não a debilidade dele ou a sua capacidade de trabalho. Então, é essa a minha ponderação e agradeço, senhoras e senhores, a atenção. Boa tarde a todos. Eu passo a palavra ao desembargador Joriza Magalhães Pinheiro. Novamente, boa tarde. Eu vou ler a ementa. Mas, assim, esse caso não deixa de ser um pouco semelhante ao que eu me manifestei anteriormente, porque, de toda forma, é um agravo de instrumento, o processo ainda está tramitando, existe uma avaliação, uma perícia administrativa que constatou que o servidor ele tem condição de continuar a exercer as suas funções, o diagnóstico que lá foi na perícia oficial, lá, administrativo, é de ansiedade, né? Não é assim, o doutor relatou todas essas outras circunstâncias, mas, na verdade, isso ainda está controvertido. Existe o deferimento da prova pericial no juízo, né, de primeiro grau, e talvez, exista essa dificuldade em relação à designação do perito, mas nós temos, se eu não me engano, nós temos o CIPER, que é uma relação de peritos a serem designados. Eu acredito que isso, atualmente, no âmbito do Tribunal de Justiça, esteja melhor equacionado em relação à designação e à escolha de um perito. Então, eu vou ler a proposta de ementa, não entendi que haveria elementos vamos dizer, realmente, que sejam capazes de afastar a decisão do juiz de primeiro grau, que é quem está mais próximo da situação e que indeferiu a tutela de urgência. Então, direito administrativo, agravo de instrumento em ação ordinária, servidor municipal, licença para tratamento de saúde, perícia médica realizada pela Prefeitura Municipal e concluiu pela aptidão laboral do recorrente, ausência de elementos aptos a afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, agravo de instrumento desprovido, agravo interno prejudicado. Caso em exame, agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo promovente, qual busca a obtenção de licença para tratamento de saúde com pagamento integral de sua remuneração até liberação do perito judicial. Questão em discussão, verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante previsto no artigo 300 do CPC, para conceder a tutela pretendida. Razões de decidir. O recorrente é servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda municipal e, nesta qualidade, deve se submeter aos ditames da Lei Complementar 1 de 97, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Guaramiranga,
a qual disciplina em seu artigo 94 que a licença para tratamento de saúde depende de inspeção médica feita por médico ou junta médica oficial, devidamente credenciada pelo prefeito ou presidente da Câmara. Em exame perfunctório, tem-se que o conjunto probatório coligido aos autos não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pela perícia médica oficial, a qual atestou que o recorrente se encontrava capacitado para o exercício de sua atividade laboral, visto que esta possui carga probatória diferenciada, podendo ser afastada por ocasião do exame médico judicial. Assim, considerando que a condição de saúde do servidor é questão controversa, ainda em trâmite no primeiro grau de jurisdição, e que o indeferimento da licença saúde precedeu de perícia médica administrativa nos termos da legislação municipal, não se observa, no presente momento processual, prova robusta e cabal para apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Dispositivo, agravo de instrumento desprovido, em consonância com parecer ministerial. Agravo interno prejudicado. É assim como voto. Obrigado, doutora Elizabeth. Como a senhora vota? Esbardou o Washington. Acompanhar a relatoria. Pois não, vou proclamar o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Processo de número 123 da pauta. É o processo de número 3370221/2024. Agravo de instrumento. Agravante Paulo Diego da Silva Araújo. Advogado Daniel Francisco de Almeida Ferreira. Agravado Estado do Ceará e outro. Da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Daniel, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, presidente deste egrégio colegiado, de quem tive a honra de ser aluno na graduação da Unifor, e por meio de quem cumprimento os seus eminentes pares, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, ilustríssimo senhor secretário, colegas aqui presentes e aqueles que estão à distância acompanhando a sessão e participando dela. Eu me dirijo a este colegiado com o propósito de ver sanado um problema que vem enfrentando um constituinte meu no âmbito de um processo criminal. Ele atualmente está recolhido numa penitenciária federal e, dentre os motivos que o levaram à inclusão no sistema penitenciário federal, consta que ele recebia atendimento aqui, enquanto estava no Estado, por advogados que supostamente integram ou integrariam organizações criminosas e, assim, fariam aquele papel de pombo-correio, o que é uma lástima para a nossa classe. Então, Excelência, eu apresentei um requerimento perante a Coordenadoria Especial de Administração Penitenciária para que me fornecesse os nomes dos advogados e os respectivos números de inscrição perante a OAB, e a resposta que eu obtive foi a seguinte: eu peço venha a Vossas Excelências para ler, é uma resposta bem sucinta. Prezado senhor Daniel Ferreira, em resposta ao requerimento datado de 9 de julho de 2024, onde solicita a relação de todos os advogados que atenderam o senhor, eu vou evitar ler o nome por se tratar de um processo em segredo de justiça na origem, enquanto esteve recolhido nesta unidade prisional, informamos o seguinte: 1. Acesso às informações pelo cliente. Considerando que Vossa Senhoria é procurador constituído do senhor Paulo Diego, não vou ler o sobrenome,
entendemos que o próprio cliente tem plena capacidade e direito de fornecer as informações necessárias sobre os advogados que o atenderam, uma vez que o contato direto com o cliente é a forma mais apropriada para obter tais informações. Aqui eu faço um breve comentário. Aqui, o coordenador, ele fez meramente uma recomendação para que eu, em entrevista com o agravante, perguntasse a ele e assim constituísse a prova de que ele não era atendido por esses advogados que supostamente integrariam uma organização criminosa, o que nós sabemos que não é incumbência da defesa, pois ela não teria como produzir essa prova e nem desconstituir a prova levada pelo Ministério Público. E o item 2 da resposta, ele trata do sigilo profissional e confidencialidade. A relação dos advogados que prestaram atendimento ao senhor Paulo é protegida pelo sigilo profissional, conforme previsto no Estatuto da Advocacia e da OAB. A divulgação dessas informações, sem o consentimento expresso dos profissionais envolvidos, pode comprometer a confidencialidade inerente à relação advogado-cliente, que é um pilar essencial do exercício da advocacia e da administração pública. Dessa forma, recomendamos que o senhor Paulo seja consultado diretamente para que, no âmbito de sua prerrogativa, forneça as informações solicitadas ou autorize a liberação de tais dados por parte dos advogados envolvidos. Então, por essa razão, eu impetrei o mandado de segurança que foi distribuído para a 12ª Vara da Fazenda Pública e, em sede de liminar, eu fiz o pedido que fosse fornecida uma certidão com os nomes desses advogados. No entanto, o juiz Acó indeferiu a liminar e, por essa razão, apresentei o agravo de instrumento que foi distribuído para esta colenda Câmara e de relatoria da doutora Elizabeth. Então, Excelência, estranha essa afirmação de que o mero fornecimento dos nomes e inscrição dos advogados perante a OAB violaria o sigilo profissional. Se isso ocorresse, eu não poderia assinar nenhuma petição com o meu nome. Os agentes prisionais no presídio não poderiam pedir a identificação dos advogados para saber quem estava adentrando lá, porque assim estaria violando o sigilo profissional. O que se quer é tão somente o nome dos advogados, o respectivo número de inscrição, e dessa forma é evidente que não há violação nenhuma ao sigilo profissional, porque não está se requerendo, até porque acredito eu que não há um acesso a uma possível interceptação ambiental das conversas que têm ocorrido entre o agravante e esses advogados que prestaram atendimento. Eu tenho consciência de que ele não foi atendido pelos advogados que constam da representação do Ministério Público e que ensejaram, dentre outros fundamentos, a inclusão do agravante no sistema penitenciário federal. No entanto, é indispensável que se tenha acesso à prova para que se demonstre nos autos perante a Justiça Federal, perante o juiz da execução penal, de que é uma afirmação equivocada, talvez leviana. Então, Excelência, por esse motivo, eu me dirijo a Vossas Excelências e, sem antes esquecer de mencionar que o parecer do Procurador de Justiça, o doutor João Eduardo Cortez, é pelo conhecimento do agravo e o provimento dele, pois, aspas, neste caso específico, a certidão solicitada pelo agravante não envolve conteúdo sigiloso ou protegido pelo sigilo profissional entre advogado e cliente, uma vez que se refere apenas aos nomes dos advogados que o atenderam e não ao teor das conversas mantidas. A negativa de acesso com fundamento em sigilo profissional é, na espécie, imprópria, pois o sigilo entre advogado e cliente refere-se às comunicações
confidenciais e ao conteúdo da defesa, e não à simples identificação dos profissionais que prestaram atendimento. Fecho aspas. Concluindo, Excelência, eu peço provimento ao agravo para que se conceda a liminar, com o objetivo de que a Secretaria de Administração Penitenciária, por meio da Coordenadoria Especial, forneça uma certidão com os nomes dos advogados que prestaram atendimento ao agravante. É o que se requer. Muito obrigado. Pois não, doutor. Eu passo em seguida a palavra à doutora Elizabeth Silva Pinheiro, a relatora. Eu vou ler aqui meu projeto de emenda aqui, que eu acho que já satisfaz. Processo civil, agravo de instrumento em mandado de segurança, indeferimento da liminar na origem, ausência dos requisitos do artigo 7º, inciso 3, da Lei nº 12.016/09, pleito de caráter satisfativo, impossibilidade de concessão da liminar, decisão mantida. O caso em exame é um agravo de instrumento buscando reformar decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar. A questão em discussão consiste em aferir se correta a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora forneça certidão com o nome dos advogados que prestaram atendimento ao impetrante em estabelecimento penal. As razões de decidir: identifica-se óbice a concessão da presente tutela requestada face à ausência do perigo de dano causado pela demora da concessão e o risco de ineficácia da medida. Outrosim, não se vislumbra prejuízo à liberdade do impetrante porque não teria a certidão pleiteada o condão de alterar o seu status de recolhido, porque a finalidade da medida liminar é fazer prova para revogar a decisão que determinou a sua transferência para outro estabelecimento penal e não a sua soltura. Ademais, a liminar requerida constitui medida de caráter satisfativo em seu todo, revestindo-se de irreversibilidade, de forma que sua concessão tem o condão de esgotar completamente o objeto do mandado de segurança impetrado na origem, encontrando óbice no ordenamento jurídico. Logo, diante da ausência de demonstração da presença cumulativa dos requisitos legais do artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016/09, é o caso, então... Bom, doutora Elizabeth, a senhora pode continuar a leitura do voto, por favor? Pois não, desembargador. Eu vou repetir o item 5, que era o que eu estava lendo na hora que faltou energia. Não, vou ler todas as razões de decidir. Identifica-se óbice a concessão da presente tutela requestada para a ausência do perigo do dano causado pela demora da concessão e o risco de ineficácia da medida. Outrosim, não se vislumbra prejuízo à liberdade do impetrante porque não teria a certidão pleiteada o condão de alterar o seu status de recolhido, porque a finalidade da medida liminar é fazer prova para revogar a decisão que determinou a sua transferência para outro estabelecimento penal e não a sua soltura. Ademais, a liminar requerida constitui medida de caráter satisfativo em seu todo, revestindo-se de irreversibilidade, de forma que sua concessão tem o condão
de esgotar completamente o objeto do mandado de segurança impetrado na origem, encontrando óbice na ordenação jurídica, no ordenamento jurídico. Logo, diante da ausência de demonstração da presença cumulativa dos requisitos legais do artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, de 09, é o caso, então, de ser negado provimento ao recurso para manter a decisão de origem. Dispositivo e tese, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. É com o voto, presidente. Pois não, doutora. Desembargador Washington. Presidente, eu já vi acompanhando a relatora e confirmo, viu? Pois não, eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o processo de número 14 da pauta, o processo 300.239362/2024, é um agravo de instrumento, agravante Estado do Ceará, agravado JJI Comércio Atacadista Limitado, advogado Marco Antônio Potter. A minha relatoria, doutor Marco Antônio está presente? Veja aí também. Não? O advogado não está presente, eu proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Processo de 83 da pauta, de número 300.075456/2024, apelação civil, apelante Espólio de Francisco Cordeiro Estevão, advogado Camilo Jovelino Teobaldo, apelado Estado do Ceará, a relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Camilo, está na sala? Sim, excelência. Doutor Camilo, o senhor está em Fortaleza? Não, eu estou online, excelência. Tá, ok. Então o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Tá, ok, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos, senhores desembargadores, desembargadoras, aos colegas aqui presentes. Bom, excelentíssimo senhor desembargador relator, digníssimos desembargadores da Igreja Terceira Câmara de Direito Público, ilustre representante do Ministério Público. Bom, trata-se de uma demanda originadamente ajuizada por Francisco Cordeiro Estevão contra o Estado do Ceará, visando a obtenção de um tratamento médico, emergencial, que era uma internação em uma UTI. Ele estava num estado terminal de um tratamento de câncer. Bom, aí, diante desse quadro, os herdeiros, ele veio a falecer e os herdeiros buscaram a habilitação nos autos para pleitear a execução da multa combinatória decorrente do descumprimento da decisão judicial de primeiro grau, bem como os danos morais. Bom, conforme o artigo 943 do Código Civil, é plenamente perfeito o direito de exigir reparação, de prestá-la, transmitindo-se assim com a herança. Assim, excelências, a Constituição Federal também deixa claro no seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê a responsabilidade objetiva do Estado, impondo-lhe-se assim o dever de indenizar pelos danos causados das omissões estatais. O descumprimento da ordem judicial, que determinava a internação do falecido, configura uma omissão estatal grave, tendo em vista que é dever do Estado prestar a saúde a todos. Foi uma falha enorme do Estado. Conforme o RESP 765/908 de São Paulo, de relato do ministro Francisco Falcão, é dever do Estado garantir a assistência médica e hospitalar dos cidadãos, especialmente em caso de urgência e emergência, excelências. A ausência dessa assistência constitui a omissão que gera o dever de indenizar. Eu sei que nenhum valor aqui vai trazer o ente querido de volta à família. Foi uma perda enorme, mas
seria ao menos uma forma de satisfação da família, digamos assim. Diante de todo o exposto, excelências, essa defesa requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença e determinar o prosseguimento do feito, o reconhecimento da legitimidade do espólio para a execução da multa combinatória para o pleito indenizatório, a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais em razão do sofrimento imposto ao falecido e à sua família, a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC. Boa excelência. Senhores e senhoras desembargadoras, tira a TV ali, por favor. Não se pode admitir que o descaso estatal permaneça Vou impune. continuar a sessão. Faça um Microfone ligado aí. Bom, só para concluir, excelência, a negativa... Vou deixar de trabalhar para ir pegar, amor. Cancela aí. Bloqueei. Pois não, doutor, pode continuar. Bom, excelência, só para concluir, eu vou dar o final aqui na minha e, posteriormente, o doutor Diego Silveira vai terminar, excelências, que é meu colega que também está nesse caso, eu vou subestabelecer para ele posteriormente. Bom, excelência, a negativa de tratamento adequado ao falecido representa uma afronta ao direito fundamental à vida e à dignidade humana, valores inegociáveis em nosso ordenamento jurídico. E esta egrégia corte tem a oportunidade de reafirmar a primazia do direito e garantir a justiça, corrigindo essa manifesta injustiça. Assim, excelências, eu pugno pela total reforma da sentença, com o deferimento integral dos pedidos. E, para finalizar, eu termino aqui com a frase de Rui Barbosa, em que fala que a justiça é a manifestação de Deus entre os homens. E assim, excelência, eu espero que, nesse caso, para dar um pouco de conforto à família, a justiça seja feita. Obrigado, excelência. Doutor, o senhor havia falado que tem um advogado para que você vai subestabelecer a procuração, é isso? O doutor Diego Silveira, eu acho que ele já está na sala. Mas não está nos autos, a subestabelecimento não está nos autos, portanto, ele não pode fazer a ostentação. Sem problema, excelência, sem problema. Eu passo a palavra à relatora, a doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Pronto. Eu vou ler aqui a proposta de ementa. Processo civil, apelação civil, ação ordinária, falecimento da parte autora antes da prolação da sentença, extinção do processo sem resolução de mérito, espólio, habilitação para prosseguimento do feito, Obrigada. execução de multa combinatória, possibilidade, artigos 313, parágrafo 1º, combinado com o artigo 689, ambos do Código de Processo Civil, certo. transmissível. Diego, por favor, você pode desligar o microfone? Nulidade de todos os atos processuais posteriores ao óbito da demandante. Artigo 314 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento. Caso em exame. Cuida-se na espécie de apelação cível, a diversão de sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara da Comarca de Beberibe, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, 9 do Código de Processo Civil. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em aferir se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, ainda que conste nos autos pedido de execução da multa estabelecida e de condenação do ente público no pagamento de indenização por danos morais. Razões de decidir. Em relação ao pedido de condenação do ente público em indenização por danos morais, cabe anotar que é vedada a modificação da causa de pedir após a citação e sem consentimento do réu, por violar o princípio da estabilidade da demanda, consoante preceitua o artigo 329, inciso 2 do Código de Processo Civil, 3.1 em caso
O pedido de indenização por dano moral restou elaborado apenas no curso do processo, após a citação do ente público, não merecendo reparo a sentença neste ponto, sob pena de indevida ampliação do objeto processual. Por sua vez, a obrigação de fazer, a saber, transferência do autor para o leito de UTI, ostenta caráter personalíssimo e intransmissível, havendo, pois, perda superveniente em relação ao objeto principal do feito. Todavia, há de ser observado o pleito acessório, de caráter patrimonial, configurado e em concreto pela fixação de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial em antecipação de tutela. Dessarte, quanto ao direito personalíssimo à saúde, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. Noutro giro, quanto à questão atinente às atraentes, ainda que decorram daquele, há de se reconhecer que, enquanto crédito patrimonial, são transmissíveis aos herdeiros, razão pela qual deve ser integrada ao patrimônio do decujus. Nesses termos, necessário reconhecer a obrigatoriedade imposta pelos artigos 110, combinado com 313, caput, inciso 1, e parágrafo 1º, combinado com 689, todos do Código de Processo Civil, que de suspensão do curso do processo desde o óbito de qualquer das partes, devendo ser anulados os atos posteriores praticados após o falecimento da parte, em caso de não habilitação de seus sucessores, nos termos do artigo 314 do mesmo diploma. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Acordo. É assim que eu voto. Doutora Elizabeth Desembargador Washington. Senhor presidente, eu apresentei um voto divergente. Já está nos autos. Eu posso ler aqui. Eu peço vênia para dividir da ilustre relatora. O voto apresentado decidiu pelo retorno dos autos à origem, com anulação dos atos posteriores ao óbito e possibilidade de sucessão dos herdeiros em eventual execução de astrentes. Ocorre que, apesar de, no despacho inicial, ser concedida tutela de urgência com fixação de multa diária no valor de R$1.000, em caso de descumprimento limitado a R$30.000, não houve condenação do Estado do Ceará. Na decisão de ID 166-96774, datada de 21 de outubro de 24, o juízo ACO renovou a tutela de urgência e concedeu prazo máximo de 24 horas para cumprimento, como se pode extrair do recorte abaixo. Aqui tem um recorte. Retifique-se o cadastro processual, considerando a petição retro e a procuração de ID tal. Diante do relatado, no ID tal, bem como do lapso temporal decorrido desde a informação de folhas, ou do ID, intime-se o requerido pelo meio mais célere e também via sistema, para no prazo de máximo de 24 horas, providenciar a lei de UTI para a parte autora e cumprir a decisão de ID, aí menciona, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento no valor de R$1.000, limitado a R$30.000. Contudo, no dia anterior, no dia 20 de 10 de 24, o representado veio a falecer, conforme certidão de óbito juntado por meio da petição de ID 166, certidão de óbito, 166-96774, corroborando a tese de que a condenação em astrentes não chegou a se concretizar. Vejamos. Aí tem aqui a certidão de óbito do autor da ação, do impetrante. Destarte, não houve condenação em astrentes, uma vez que a ordem judicial foi proferida após o óbito e não existe interesse jurídico em eventual execução, razão pela qual eu entendo que a extinção da ação na origem, por se tratar de direito personalíssimo,
merece ser confirmada. É como voto. Pois não, senhor desembargador. Eu também acompanho Vossa Excelência, considerando o fato de que a decisão para que o Estado cumprisse, sob pena de multa, foi proferida depois do óbito do autor. Pois não, claro, a senhora pode falar sim. Pronto. Desculpa, a senhora teria que falar antes de mim. Eu analisei a manifestação do desembargador Washington e fiz uma nova revista no processo, e eu peço vênio para manter o meu posicionamento anterior e dar parcial provimento ao recurso, declarando a nulidade do deciso em parte e determinando o retorno do feito ao juízo ACO para seu regular processamento, visando a habilitação dos herdeiros do paciente e apuração da multa devida pelo ente público pelo descumprimento da liminar. Explico. Em 3/10/2024, o juiz ACO deferiu a liminar, condenando o Estado do Ceará a fornecer o leito de UTI, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000. Todavia, o paciente veio a óbito no dia 20/10/2024, sem que a medida fosse cumprida pelo ente público, como visto. Inclusive, é bom destacar que, nesse intervalo de tempo, a Central de Mediação Sanitária e Contencioso do Estado do Ceará informou, em 7/10/2024, que buscava uma solução para o caso. Isso, porém, não ocorreu. Tanto é que o juízo ACO, em 21/10/2024, reiterou a necessidade do cumprimento da liminar anteriormente deferida, o que, entretanto, não se fazia mais possível porque o paciente havia falecido no dia anterior, 20/10/2024, conforme certidão de óbito. Ora, ainda que a obrigação principal, tutela da saúde, tenha natureza personalíssima e, portanto, somente poderia ser exercido pelo paciente a multa devida pelo ente público, em tais casos, possui cunho patrimonial e, por isso mesmo, deve sim vir a ser cobrada por seus herdeiros em concreto. Daí que não subsiste nenhuma dúvida, a meu ver, de que o juiz ACO realmente incorreu em erro improcedendo, devendo por isso mesmo ser declarada a nulidade parcial de seu deciso por este tribunal. Aí eu coloquei aqui algumas decisões que acho que não convém ler, e desta feita eu mantenho o posicionamento do voto mantido ao julgamento. Pois não, o senhor quer fazer alguma consideração? Bom, eu havia acompanhado no sistema, acompanhado o desembargador Washington, a divergência. Com a colocação desses dados que a doutora Elizabeth trouxe, eu vou acompanhá-la. De qualquer forma, o processo vai para o 942 e a gente, quando for apresentadas mais algumas razões, a gente pode até, se for o caso, refluir no que eu votei hoje. Então, o processo para o 942. Obrigada. Fica suspenso. Sim. Sim. 118 da pauta, o processo 300-3659-68-2024, embargo de declaração em apelação civil, é um pedido apenas de preferência, embargante Francisco Ítalo do Carmo Tavares, advogado Rafael Furtado de Brito da Ponte, embargado Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, e eu proclamo o resultado. Embargo de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Processo de número 120 da pauta, 300-714225-2024, agravo de instrumento, agravante Estado do Ceará, agravado Antônio da Silva Figueira Neto,
advogado Paulo Sérgio Sampaio Figueira, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Paulo, o senhor está presente? Está presente? O advogado não está presente, proclama o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos agora à apresentação de voto vista do PJE. Eu chamo o processo de número de pauta 130, que é o processo 302, 78, 36, 46, de 2023, remessa necessária à apelação civil, apelante município de Fortaleza, apelado WDSF Participações S.A., da minha relatoria, a síntese do julgamento, julgamento iniciado em 27 de 1 de 2025, da minha relatoria, em que eu proferi o voto no sentido de conhecer da remessa necessária da apelação civil para dar provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Livramento Alves Magalhães. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Pedido deferido, adiado o julgamento. Desembargadora Joriza, a senhora trouxe o processo? Trouxe o processo, presidente, analisei atentamente e acompanho Vossa Excelência. Pois não, então eu proclamo o resultado. Remessa necessária conhecida e apelação civil também para dar provimento ao pedido do município de Fortaleza. Processo de número 131 da pauta é o 024-689439, apelação civil, apelante Ossicalque de Souza Rodrigues e outros, apelado do Estado do Ceará e outros, da minha relatoria. No dia 3 de 2 de 2025, eu apresentei o voto no sentido de conhecer dos recursos para negar provimento e da parte da autora e dar provimento ao do Estado do Ceará. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. O pedido foi deferido e adiado o julgamento. O processo está em mesa, desembargadora? Em mesa. Pois não. Bom, esse aqui eu apresentei uma divergência, mas parece que ninguém está visualizando, né? Não sei. Para mim aparece a divergência no sistema. Apareceu. Então pronto. Mas eu vou trazer de toda forma qual é o raciocínio, certo? Essa é uma matéria que, vez por outra, aparece. E contextualizando, principalmente para a desembargadora Livramento, desembargadora Elizabeth, que não estavam presentes quando a gente chegou a levar essa temática para o 942, aqui é o quê? A pessoa foi presa, nesse caso aqui, foi em flagrante, e foi colocada em liberdade já na audiência de custódia. Foram poucos dias em que ele realmente ficou preso, certo? E, posteriormente, teve ação penal e ele foi absolvido. Ele foi absolvido não foi porque não se encontrou prova suficiente para a condenação. Ele foi absolvido porque foi considerado que não consistia ilícito penal. Então, qual é o raciocínio que foi sagrou-se vencedor? E hoje eu tive conhecimento que esse processo, inclusive, ele está no Supremo Tribunal Federal. Eu fico feliz, porque não existe nenhum tema vinculante sobre essa matéria, existe apenas, vamos dizer, decisões persuasivas, né, em suas fundamentações, e aqui nem se fala de erro judicial, certo? Porque ele já foi colocado em liberdade por ocasião da custódia, mas o fato é que ele passou alguns dias preso, e passou alguns dias preso indevidamente. Então, qual é o raciocínio que eu trago neste voto? E eu vou falar mesmo verbalmente, porque para não cansá-los. De que não foi considerado dolo ou culpa, certo? De que não houve um erro. Mas nós estamos tratando de responsabilidade objetiva. Sequer estamos falando de erro judiciário, porque não houve nenhum erro judiciário, certo? Nem en passant. Não há nem sequer a discussão sobre isso. Se trata de uma atividade lícita, efetivamente. Ele foi preso. Eu não quero nem adentrar na licitude ou ilicitude da prisão em flagrante, porque é muito complicado a gente adentrar nesse mérito. O que se defende é que, tratando-se de alguns
algumas situações em que o dano é enorme, não é qualquer dano, certo? Mas quando o dano é enorme e qualquer prisão indevida, o dano é enorme, a questão da responsabilidade objetiva, ela sai de licitude ou ilicitude da ação ou omissão e passa para a antijuridicidade do próprio dano. O dano é que é indevido. E não é justo que uma pessoa suporte individualmente vamos dizer, um dano quando é um dano enorme, que é o dano próprio de uma prisão indevida. Então, a tese, todo o caminhamento do raciocínio é que, tratando das situações em que houve uma prisão lícita, seja, nesse caso aqui, era flagrante, mas mesmo seja uma preventiva, em que os requisitos estavam presentes, os elementos estavam presentes, mas a pessoa é absolvida porque foi demonstrado que ele não foi autor. Foi demonstrado que não existia o crime. O crime é atípico, não existe, não há tipicidade. Né? Então, assim, nessa situação... Qual era a acusação? A acusação é uma coisa bem Qual específica. era o suposto crime? O suposto crime não é um crime tão simples, é o 296, parágrafo... Não, 296, parágrafo 1º, 3º do Código Penal. Não, enfim, ele foi preso por isso e foi absolvido, considerando que aquele fato, a circunstância que ele foi preso, certo? Era atípica a situação em que ele foi preso. Não, certo? Foi uma decisão judicial transitada em julgado. Então, no caso aqui, considerando que não, eu entendo que tem que ser diluído pela toda a sociedade esse prejuízo. O Estado, como representante da sociedade, arca com reparação a um dano enorme suportado apenas por uma pessoa e num valor menor, porque foram poucos dias. Aqui, a minha proposta é de ser R$5.000. Os danos materiais mantêm-se, tal como lançada a sentença, porque não existe nenhum elemento de danos materiais, mas se conversa, não só conversa, mas se mantém um entendimento dessa Câmara que foi adotado no 942 e que até agora não houve um deslinde definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu voto nesse sentido e eu espero convencer, inclusive, o relator. E é só esclarecendo, eu vou pedir... Não, depois que vocês votarem, eu falo com relação a um outro que a desembargadora Livramento trouxe. Eu ainda não votei. Caso o meu entendimento prevaleça, eu vou acompanhá-la, porque a sua situação seria diferente, porque aí a absolvição foi por realmente ausência de prova suficiente para a condenação. E aí eu vou pedir só para que se retirar da ementa qualquer relação a que, em caso, vamos dizer, só é possível reparação de danos por erro judicial. Porque aí eu vou avançar um pouco mais, que não é o caso desse processo. Porque, na verdade, a Constituição fala, né, que é devida a reparação por erro judicial, por prisão, além do tempo, tal. Mas o fato de aquilo ali ser previsto não quer dizer que outras situações, para além do erro judicial, não haja responsabilidade civil nos termos do artigo da Constituição que trata da responsabilidade objetiva. Apenas a gente realmente tem que ter mais cuidado. E outra coisa, nós não precisamos ter uma postura defensiva como poder judiciário, porque jamais o juiz só vai ser acionado subsidiariamente se realmente houver culpa ou dolo, o que é raríssimo, porque as decisões são todas fundamentadas e são todas, em regra, vamos dizer, feitas com base, né, nos dispositivos legais à disposição. Então, era essa a manifestação. Pois não, desembargadora, eu ouvi, eu já tinha lido aqui, que apareceu, depois desapareceu, mas apareceu novamente, eu já havia lido aqui no sistema, e, de fato, a questão da responsabilidade civil por dano é um direito fundamental. E eu vou convergir
o entendimento de Vossa Excelência. Eu vou mudar meu entendimento e vou acolher o entendimento de Vossa Excelência. Desembargadora Livramento. A senhora... Agora eu acompanho, né? Ah, pronto. Ok. Pronto. Então, eu vou proclamar aqui o resultado. Eu estou abrindo aqui justamente isso. Eu proclamo o resultado. Conhecida a apelação civil interposta pelo autor para dar-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, com o fim de condenar o Estado do Ceará a pagar danos morais ao autor apelante no valor de R$5.000, prejudicada a análise do apelo pelo Estado do Ceará. Vamos ao seguinte. 132 da pauta. É o 001-844870, 2016, apelação civil, apelante município de Beberibe, apelada Maria Zaide Franco Jorge, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. A síntese, dando prosseguimento ao julgamento que havia sido suspenso em razão do pedido de vista feito por mim, que apresentei voto divergente no sentido de conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, reconhecendo de ofício a extinção parcial da certidão de dívida ativa de número 000-022-983/2014, anulando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem para regular o prosseguimento da execução. Em seguida, a doutora Elizabeth Silva Pinheiro pede vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido foi deferido, adiado o julgamento. O processo está em mesa? Doutor? Sim, desembargador. É o número? É o número 132. 132. Pronto. Melhor avaliando o processo, eu alterei meu posicionamento, viu? Para acolher os argumentos apresentados por Vossa Excelência, declarando de ofício a prescrição ordinária dos créditos do exercício de 2009. No mais, conhecendo da apelação interposta para dar-lhe provimento, anulando aqui, nessa sessão mesmo, não sei qual é o número. Eu retirei de mesa e mandei intimar. Pelo Código de Processo Civil, em virtude, novo 2015, é necessário que ela se manifeste. Eu acho que é necessário. Como Vossa Excelência acolheu as minhas ponderações, o processo volta para a senhora pede para que ele fale sobre a prescrição que Vossa Excelência vislumbra. Sim. E volta o processo para julgamento. Tá certo. Obrigada pela orientação. Retirado de pauta. Retirado de pauta, né? Porque tem que fazer a intimação. Processo 133, de número 300-0433386-2023, apelação civil, apelante município do Crato, apelado Francisco José Pierre, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Na sessão de julgamento 17/2, a senhora juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro, relatora do feito, proferiu voto no sentido de conhecer o recurso para negar-lhe provimento. Em seguida, eu pedi vista dos autos para melhor exame. O pedido foi deferido e eu juntei o voto aos autos. Só um minutinho que eu vou olhar aqui. O 133, né? 133. Esse processo, ele trata de uma cobrança de IPTU, de um terreno situado na área urbana, mas que a pessoa diz que dá a ele uma destinação rural, portanto, seria o ITR. Essa é a questão principal. E, divergindo da relatora,
eu entendi que o autor não conseguiu provar que ele dá destinação rural a este imóvel situado no âmbito urbano. Né? Porque para que haja a cobrança de IPTU, é preciso que seja urbano com destinação urbana. Se for rural, independente de ter localizado ou não na zona urbana, vai depender da destinação. Ele haveria de provar que ele dê uma destinação rural a este terreno. E o que eu observei aqui é que não há nenhuma comprovação, inclusive as notas fiscais que ele junta são frágeis, né? E, por esse motivo, eu vou divergir da relatora e vou votar no sentido de conhecer do recurso interposto pelo município do Crato para dar-lhe provimento e julgar improcedente os pedidos do autor. Olha... Deixa só a relatora, pois não, doutora Elizabeth. Pronto, eu entendo que vem aí uma questão de valoração da prova, né? Então, eu mantenho o voto. Eu já passei, como contribuinte, já passei por uma situação muito parecida. Eu tinha um terreno, um sítio, no lugar Matões, perto do Pecém, e um dia a Câmara de Vereadores, eu pagava ITR, né? Era atividade rural, lazer rural. Um dia a Câmara de Vereadores aprovou uma lei dizendo que toda aquela área passava a ser urbana e queriam cobrar IPTU. Acontece que eu pagava ITR, estava cadastrado como contribuinte rural. Eu achei um caso muito parecido. Ele não tem... Por certo, Vossa Excelência conseguiu provar que dava destinação rural, né? É claro que tinha. O que eu tinha lá? Eu tinha 2 vacas leiteiras, eu tinha algumas criações, eu tinha pato, galinha, capote. Né? O morador plantava milho, plantava feijão, plantava macaxeira. Quer dizer, na verdade, não tinha nada de urbano ali, só a ficção legal. Só a ficção legal. Né? E estava cadastrado eu era contribuinte do ITR. Eu acho que é um caso muito parecido aí. É contribuinte do ITR, o município é que tem que provar que aquele imóvel, aquele contribuinte, não é contribuinte do ITR, e sim do IPTU. O ônus da prova eu acho que é da Fazenda Pública Municipal. Eu vou acompanhar a relatoria. Eu mantenho a minha divergência, o processo vai para o 942. Processo número 134, de número 300-02-90-66, apelação civil, município de Beberibe, apelado José Eudes de Souza Carneiro, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Em síntese, na sessão de julgamento realizada em 17/2, a juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro, relatora do feito, proferiu o voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Washington pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. O pedido foi deferido, adiado o julgamento. O desembargador Washington, o processo está em mesa. Eu já apresentei o voto, inclusive, está nos autos. Está sim. Eu estou vendo aqui. Clique lá. 134, não tem não aqui. Não tem não. Interessante. Pois eu abri agora mesmo aqui. Não tem o voto aqui. Eu posso ler. Peço para divergir do voto elaborado pela ilustre relatora. Vou pedir só para a doutora Elizabeth fazer um resumo do que se trata do processo, para a gente poder entender. Rapidamente, doutora, só sem... Pronto. A execução fiscal, né? Foi ajuizada em 16 de fevereiro de 2023 e anteriormente... Davi, você vai ter que fotografar isso aqui e mandar para o pessoal. Ao julgamento do recurso extraordinário. Foi antes do recurso extraordinário 1355 de 2008, de 2023,
buscando a satisfação do crédito de IPTU no valor de R$ 1.356,56 56 centavos. Então, frustrada a citação por carta e por mandado, o município de Beberibe, em 22 de setembro de 2023, pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 40 da LEF, a fim de localizar novo endereço do devedor, sendo tal requesto deferido pelo juiz ACO, conforme, né, aqui cita a numeração em 26 de setembro de 2023. Ato contínuo, o juiz de origem proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em 12 de dezembro de 2024. Isto é, sem maiores esforços, é possível concluir da análise do caderno processual que inexiste nos autos intimação prévia do exequente para se manifestar acerca da possibilidade de aplicação do tema 1184 do STF, combinado com o artigo 1º da Resolução 547 de 2024, verificando-se, inclusive, que o rito processual especial da Lei de Execução Fiscal não foi categoricamente observado. Desse modo, quando submeti meu voto a esse colegiado, dei provimento ao apelo do município de Beberibe, a fim de anular a sentença de 1º grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo, vez que, inobservado o item 1 do tema 1884, combinado com o parágrafo 1º artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 547 do CNJ, especificamente no que se refere à ausência de movimento útil do processo pelo prazo de 1 ano, pois o rito processual da execução fiscal não foi finalizado por não esgotar todas as modalidades da citação. Considerei também que não foi oportunizada ao fisco municipal a suspensão do processo, conforme o item 3 do tema 1184, a fim de promover medidas extrajudiciais para satisfazer o crédito perseguido e, caso infrutífero, estaria comprovado o seu interesse no regular prosseguimento do feito fiscal. Isto é, antes da sentença, não foi dado qualquer possibilidade de o fisco de manifestar e influenciar o juízo acerca da aplicação do tema 1884 do STF, oportunidade que observaria o contraditório justo e efetivo, podendo evitar a extinção prematura da contenda e permitiria o prosseguimento adequado do feito executivo, bem como não foi concedido prazo de suspensão nos termos do item 3 do tema 1884 do STF. Feito tais esclarecimentos, explico por parte e em tópicos a confirmação do meu voto, da necessidade da intimação prévia. É disso que os artigos 6, 9 e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio da cooperação judicial, primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa nos seguintes termos. Aqui são a leitura dos artigos. Acho que o 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que obtenha, no tempo razoável, decisão de mérito justa. Né? O artigo 9, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, o disposto no caput. Bom, eu vou dar continuidade aqui. O 10, por exemplo, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Acerca da questão... Doutora Elizabeth, eu acho que já entendemos o que se trata. E eu não vou por aí, não. Tá certo. É só uma questãozinha. Se você... Bom, eu acho que a gente podia abreviar aí. Eu acho que já está bem compreendido. Né? A senhora já concluiu, doutora?
deixa eu só ler a conclusão. Tá No certo. caso concreto, verifica-se que, apesar de requerido pelo fisco a suspensão de 1 ano, o processo para localizar o endereço do devedor, nos termos do artigo 40, dispositivo previsto em momento anterior à definição da tese 1184, o processo foi extinto sem resolução de mérito com a aplicação do tema da repercussão geral. Bom, é um tema que a gente já vem debatendo, eu passo a palavra para o senhor. O caminho é outro. Foi por isso que eu quis abreviar, porque é o seguinte, Pronto. essa execução ela foi aforada no dia 17 de novembro de 2021. E tem uma parte da execução que abrange o ano de 2016. Tudo que venceu até 16 de novembro de 2016 está prescrito. Excluindo essas parcelas prescritas, o valor remanescente é inferior a 50 OTNs. E por isso meu voto é pelo não conhecimento da execução, da apelação. Então, Vossa Excelência não está nem aplicando o tema. Não, é não, eu estou não conhecendo o recurso. Porque se você exclui as parcelas que antecedem a 17 de novembro de 2016, já que a execução é 17 de novembro de 2021, essas parcelas estão prescritas. Excluindo essas parcelas, o valor remanescente da execução é inferior a 50 OTNs. Doutora Elizabeth, a senhora quer se manifestar? Mas ainda nós teríamos que intimar. Eu acho que não. Mas o Código de Processo exige, quando você alega prescrição, a outra parte. Até porque... O senhor não está confundindo com o 124, desembargador? Não, eu estou no 134. 134? 134. Até porque o fato de só a data não é suficiente, porque eu não sei o que é que foi feito pela administração e pela parte para interromper a prescrição. Então, eu tenho que ouvi-la. Tudo bem. Eu vejo dessa forma. Pronto. Quem são as partes aí? José Eudes Carneiro. Souza Carneiro. De Souza Carneiro. Bom, eu vou acompanhar o voto da desembargadora, da doutora Elizabeth, e nós vamos para o 942. Ok. Pronto, mantém-se. E aí todo mundo tem tempo de examinar. Agora, eu estranho muito, porque o voto aparece aqui. Mas hoje aconteceu isso. As desembargadoras já diziam... quadradinho de que para visualizar mais, porque às vezes é isso. Tem um quadradinho que tem quando a gente lança voto, e você tem que clicar lá para os Mas não era para ter visualizar. se você está lançando o voto. Mas nos votos normais, mas tem que marcar. Onde é esse então, outra coisa, ele volta e também sai. A doutora Jesus colocou, eu cheguei a ver, depois, quando eu procurei de novo, não tinha. Eu vou analisar esse voto divergente, que realmente eu acho que eu não... Podemos continuar? Nem tem onde marcar isso, viu, Joriza? Não na sessão. É quando você lançou o voto lá. Mas não é todos, às vezes não, porque eu fiz hoje e só fiz gravar e o voto foi para o sistema. Bom, eu gravei e ele está aqui no sistema. Ele aparece aqui, olha, a pizzazinha tem um quadradinho vermelho e um quadradinho Pois para a gente verde. sequer aparece. Pois é, eu estou vendo aqui. Está aqui do lado. Nem o seu vermelho. Pois é. E aqui também, onde tem a barrinha, um vermelho e um verde. E aqui tem um quadradinho com o meu voto. Eu clico aqui e abro. E não tem no meu. Nem no meu. Eu não estou conhecendo. Não está conhecendo. Ok, vamos continuar aqui. Julgamentos com votos divergentes do PJE. Processo 65 da pauta é o 001 3348 37 2019. Apelação civil. Apelante Emanuel Arnon Cordeiro de Souza. Apelado Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD, e outros, da relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra Araújo. Desembargador Washington, você pode fazer... Posso, sim. Explicar o seu voto aí? Deixa eu ver o que se trata. É o de número... Esse. É do exame de médico de vista.
Ah, sim. Isso. Eu acho que aqui a banca não soube ler o edital. Por coincidência, quando eu estava com esse processo aberto, a minha enteada, que é oftalmologista, estava do meu lado. E eu me socorri dos conhecimentos dela em oftalmologia para entender o que era aquilo. E ela disse, olha, o edital, o laudo médico atende ao edital. A minha impressão é de que essa comissão não soube ler, ou o laudo ou o edital. Mas vamos lá. Vou começar pela questão em discussão. Há duas questões em discussão. Definir se a eliminação do candidato no exame médico odontológico foi ilegal, ao contrariar o próprio edital do certame, e, 2, estabelecer se o controle jurisdicional sobre o ato administrativo se justifica diante da vinculação da administração aos critérios estabelecidos no edital. 3, razões de decidir. A administração pública se vincula aos critérios estabelecidos no edital do concurso público, sendo inválida a eliminação do candidato que atenda às exigências expressamente previstas. O candidato apresentou laudos médicos que comprovam o cumprimento do requisito de acuidade visual estabelecido no edital, os quais foram ignorados pela banca examinadora, configurando violação ao princípio da legalidade. O controle jurisdicional do ato administrativo não apresenta ofensa à separação de poderes, mas se limita à verificação da legalidade e da vinculação da administração aos termos do edital. A eliminação do candidato sem observância dos critérios do edital configura ofensa à segurança jurídica e aos princípios da legalidade, não havendo fundamento para sua reavaliação após decurso do prazo quinquenal de autotutela da administração. Aplica-se a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo depende da veracidade dos motivos que o fundamentam, sendo ilegal a exclusão do candidato por motivo inexistente. Não há necessidade de nova perícia, pois o próprio edital estabelece que a avaliação da acuidade visual é realizada com base em laudos médicos fornecidos pelo candidato, os quais confirmam sua aptidão para a fase eliminatória do concurso. E aqui eu vou para o voto. O autor fez prova de que a sua eliminação fere a legalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal, e a regra da vinculação ao edital. E vamos seguir. Pois, ao contrário do que dispõe a administração, o laudo apresentado administrativamente indica que ele preenche os requisitos do instrumento convocatório. Sua eliminação ocorreu por não ter preenchido o critério de acuidade visual previsto no item 10.10.1.4 do edital, como se vê do documento do ID 1495-3038. E aqui tem esse documento trazido ao bojo da decisão. Essa cláusula editalícia estabelecia as condições incapacitantes de olhos e visão, dentre as quais constava a acuidade visual sem correção inferior a 20/100. Esse 20/100, a 100, eles usam pés. Essas medidas não foram trazidas para o sistema métrico decimal. Então, a 100 pés, você enxerga... Bom, aí tem lá dos 2 olhos e inferior a 20/200 em um olho. Aliás, a 20 pés, você enxerga como se tivesse a 100 pés. Esse é o mínimo que você deve ter. Nos 2 olhos ou inferior a 20/200 em um olho, se o outro não for igual ou superior a 20/60, ou acuidade visual com correção inferior a 20/20. 20/20 é o máximo que nós temos de acuidade visual. A 20 pés, você enxerga a uma distância equivalente, é mais ou menos isso. Se tivesse no sistema métrico decimal, ficaria mais fácil para a gente entender. O recurso administrativo foi rejeitado por ter acuidade visual sem correção alterada e incapacitante de acordo com o edital. Ele tem aqui o ID da decisão da administração. Todavia, ambos os laudos submetidos pelo candidato à banca examinadora apontam que ele tem acuidade visual sem correção igual a 20/100 e não inferior.
condição vedada pelo edital, e a acuidade visual com correção igual a 20/20 em ambos os olhos, tal como exigiu o instrumento convocatório. Eu acho que foi um erro de leitura, um erro de compreensão. Não? Vejam-se, senão, os laudos apresentados. E aqui tem os dois laudos. Manuel Arnon Cordeiro de Souza. Acuidade visual 20/100 num dos olhos, né? E acuidade 20/20 com correção. Então, ele tem 20/100, 20/100. E tem 20/20 com a correção. Então, a visão dele está muito próxima da perfeição. Eu acho que houve um erro da administração aí em algum momento. Ou não compreenderam o laudo, ou não compreenderam o edital, mas ele atende perfeitamente ao edital. Pois não. Concluído? Não, eu posso ir para o final. Claro. Né? Ele trouxe um segundo laudo, a mesma coisa. Olho esquerdo, olho direito, 20/100, olho esquerdo, 20/100, no inferior, ok? E com correção ele tem 20/20 no direito e 20/20 no esquerdo. Então ele tem visão perfeita. Os laudos acima constam da documentação juntada pela própria banca examinadora por meio da petição de ID 14953447, o que confirma que foram esses os documentos apresentados na via administrativa. Os laudos médicos comprovam o cumprimento do requisito de acuidade visual estabelecido no edital, mas eles foram ignorados pela banca examinadora, configurando violação ao princípio da legalidade. Considerando que a etapa de exames médicos odontológicos, biométricos e toxicológicos tem caráter apenas eliminatório, conforme item 1.2.2 do edital, se o autor não tem condição incapacitante de acuidade visual apontada pela banca examinadora, ele está apto nesta etapa do certame, pois a administração, em momento algum, afirmou que o candidato deixou de preencher outro requisito do edital. Ao declarar o candidato inapto apenas por não possuir acuidade visual, o que se revelou falso, houve uma declaração tácita da banca examinadora de que o candidato preenche os demais critérios do edital, pois, se houvesse outra condição incapacitante, a banca avaliadora tinha o dever de apontá-lo na fundamentação do ato de eliminação do candidato. Logo, a administração não poderá eliminar o candidato por outro motivo na fase de exames médicos odontológicos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mesmo porque já se passaram mais de 5 anos da realização dessa etapa do certame, de modo que o poder dever de autotutela ou revisão dos atos administrativos decaiu, haja vista a ausência de má-fé do pleiteante ao cargo. Mas não é só isso, é preciso considerar também a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. Se a administração apresenta um motivo específico para a prática do ato, ela fica vinculada a esse motivo, e a sua validade depende da existência, veracidade e legitimidade dos motivos apresentados. Em síntese, a reintegração do candidato ao concurso público não está condicionada a uma segunda perícia, pois, repita-se, a administração tacitamente o declarou apto, com base nos outros critérios do edital. Está vinculada à fundamentação do ato impugnado e já decaiu seu direito de autotutela. Bem assim, conforme disposto no edital do concurso, a avaliação da acuidade visual não é feita por exames conduzidos pela banca examinadora, mas com base em laudos médicos produzidos pelo próprio candidato, os quais são bastante claros, no sentido que o autor tem a capacidade visual exigida para o bom desempenho do cargo. Isto é, o autor tem direito a ser reintegrado no certame para continuar na etapa seguinte. Não se trata de ofensa à separação de poderes, mas de controle da legalidade do ato administrativo em respeito à inafastabilidade da tutela jurisdicional. Mas, aliás, não há tampouco invasão do mérito administrativo ou substituição dos critérios de avaliação feitos pela banca examinadora, pois a avaliação na fase de exames médico-odontológicos, biométricos e toxicológicos é ato plenamente vinculado, realizado com base em laudos apresentados pelo próprio candidato, conforme item 10.3 do edital, e qualquer outro exame complementar é custeado e providenciado pelo próprio sertamista, ônus do qual o demandante já se desincumbiu ao apresentar o segundo laudo médico, quando da interposição do recurso administrativo.
Na verdade, a eliminação do demandante contrariou o conteúdo do próprio edital, pois, como visto acima, ele preenche os requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório. O controle jurisdicional sobre o ato questionado está plenamente justificado, pois, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aspas, excepcionalmente é permitido ao judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, tema 485 da repercussão geral. Em suma, o controle jurisdicional do ato administrativo não representa ofensa à separação de poderes, mas se limita à verificação da legalidade e da vinculação da administração aos termos do edital. Assim, conheço da apelação para dar-lhe provimento, julgando procedente o pedido para determinar a reintegração do candidato ao concurso público e declará-lo apto na fase de exames médico-odontológicos, biométricos e toxicológicos, impondo à administração o dever de adotar, dentro de 15 dias a partir do trânsito em julgado, as medidas necessárias para que o autor seja submetido à etapa seguinte do certame, bem como às demais, conforme seja a aprovação do candidato na anterior, até eventual nomeação em posse, se porventura aprovada em todas elas. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Não cabe majoração dos honorários, com base no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, honorários recursais, até o do que dispõe a tese fixada pelo STJ no tema 1059 de recursos especiais repetitivos, aspas, a majoração dos honorários de sucumbência, previsto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o 85, parágrafo 11 do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que em mínima alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Como vota, senhor presidente? Pois não, Eduardo Costa, eu vou pedir vista, vou tirar de mesa e trago na próxima sessão que Vossa Excelência estiver presente. Tá bom. Chamo 92 da pauta, que é o 300.001881, 2024, apelação civil, apelado Paulo Anderson Holanda Cavalcante, apelado município de São Gonçalo do Amarante, também da relatoria do Osvaldo Washington. Osvaldo Washington, o senhor pode fazer um resumo? Posso, sim. É o 92. Qual é o nome de pauta? 92. Somente deixa eu ver aqui de novo, que eu fui fazer uma coisa e acho que fiz outra. Eu vou ler a proposta de emenda que eu acho que é suficiente. Direito administrativo, apelações cíveis em ação de cobrança adicional de incentivo à qualificação, servidor público municipal, titulação apresentada na fase de títulos do concurso público, gratificação devida desde a data da posse, fungibilidade recursal, recurso do autor conhecido e provido, ausência de impugnação da ratio decidente, mera repetição da contestação, afronta aos princípios da dialeticidade, recurso do município não conhecido. E aqui, o caso em exame, apelações cíveis interpostas contra sentença de procedência em ação ordinária de cobrança de adicional de incentivo à qualificação. O autor, servidor municipal efetivo, requereu adicional de 50% sobre o vencimento base em razão do título de doutorado, conforme a Lei Municipal 653/2000. O município alega impossibilidade de concessão durante o estágio probatório e necessidade de previsão legal expressa. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente à implementação do adicional e pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. Ambos recorreram da decisão. A edilidade repetindo ipsis literis a contestação e o autor pleiteando o pagamento retroativo desde a data da posse. Então, é basicamente isso. Eu estou mandando retroagir até a data da posse, dando provimento ao recurso do autor, porque o título de doutorado ele juntou com a documentação que ele apresentou para tomar posse. Então, a administração já tinha a informação de que ele ostentava o título de doutor e que fazia jus à gratificação. E deixe de conhecer do recurso do município, porque é uma mera repetição da peça contestatória. Pois não. Eu divisto do relator no sentido de que
Reconheço que ele tem direito à gratificação, entretanto, ela só pode ser exigida a partir do requerimento e não da posse. É preciso que ele requeresse a administração o pagamento da gratificação para, a partir daí, preencher os requisitos, ele pudesse perceber. Meu entendimento é o entendimento também de todas as câmaras de direito público aqui no tribunal, no sentido de que é necessário o preenchimento dos requisitos exigidos, é necessário o requerimento. Eu trago aqui decisão da primeira Câmara, do desembargador Fernando, trago decisão da segunda Câmara, do desembargador Gleidson, e trago decisão aqui da desembargadora Joriza, certo? Considerando em que ela considera que o ente público reconheceu o direito à demanda, à percepção da GTA a partir do dia 17 de julho, nos termos do ato tal, período posterior ao requerimento administrativo. Então, eu entendo que é necessário o requerimento administrativo para que ele possa perceber a gratificação. Nesse ponto, eu divijo do relator e voto no sentido de conhecer do recurso do autor para negar o provimento, fixando o termo inicial para a concessão da gratificação de titulação a partir do efetivo requerimento administrativo, protocolado em 30 de 11 de 2023. É como eu voto. Desembargador do Livramento. Eu acompanho a divergência desse ponto. Desembargador Washington. Não, sim, diante da divergência, a Vossa Excelência mantém. Então, vamos para o 942. Processo 124, número 0051-411, de 47 de 2021, apelação cível, apelante, município de Celso do Ceará, apelado Carlos Alberto Alves Mendonça. Relatora, a doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Posso falar? Claro, pode votar, doutor. Eu alterei o meu posicionamento e acompanho a divergência aí do desembargador Washington. Adoto. Adoto. Declara a prescrição ordinária dos créditos de 2016, é isso? Isso. Aí nós caímos na mesma questão anterior, de que Vossa Excelência retira para intimar a parte sobre a prescrição. Certo. Adiado do PJE, número 39, 300-0604-12-2023, o 75, número 052-39576, retirados da pauta do PJE. Número 7, que é o processo 300-055523-2022, e o processo 68 da pauta, que é o 0053-725-45-2020. Ok? Com isso, pedido de vista? Isso. Tá. 32, processo 300-0482-78-2024, apelação cível da relatoria da doutora desembargadora Livramento. Retirado, pedido de vista pela desembargadora Joriza. Bom, encerrando os trabalhos, eu pergunto se os senhores confirmam os votos proferidos de forma antecipada. Desembargador Washington. Confirmo. Também confirmo os meus. Confirmo também. Também confirmo, presidente. Ok. Alguém tem alguma informação, algum voto, alguma coisa para proferir? De pesar pelo falecimento da filha da procuradora Liduína, né? Todos de acordo? De acordo. Então, sem mais, encerramos a sessão.